Oi, pessoal, desculpa o atraso, eu achei que eu estava online, estava lendo aqui o Evangelho, já emocionado, e agora eu recebi uma mensagem de que eu não entrei online. Então, tudo que eu estava fazendo aqui foi só para mim. Peço desculpas para vocês, é a primeira vez que eu estou fazendo o Evangelho dessa forma, né? E o que acabou acontecendo realmente é que eu me passei, então eu tinha que clicar ali para entrar no online e eu não entrei. Só acho que me avisaram que estamos te esperando, mas eu estou fazendo aqui, mas não tinha entrado. Mas agora está tudo ok, né? É bom estar com vocês aqui. Então, vou falar de novo aquilo que eu já tinha falado. Tá? Então, segundas-feiras, a gente vai estar fazendo aqui o que a gente chama de Evangelho no Lar. O que é o Evangelho no Lar, segundo a questão espírita, né? Como é o que a gente está trabalhando com o nosso foco aqui. O Evangelho no Lar, o que a gente busca aqui é trabalhar, né, o Evangelho para melhorar nosso padrão vibracional, para elevar a nossa moral, né, não só com relação à moral de sentir-se, né, moral mais elevada, mas também a nossa conduta moral. Tá? O que a gente procura é melhorar o nosso padrão de energia. Na espiritualidade, o que acaba acontecendo? Sempre os espíritos que vão se aproximar mais de você, se for o caso, vai ser aqueles espíritos que estão dentro do seu padrão vibracional. Então, se você está com um padrão vibracional alto, são bons espíritos que vai estar lhe acompanhando. Se você deixar cair o seu padrão vibracional, né, a gente não vai ter bons espíritos, não vão querer acompanhar, porque não vão conseguir buscar a nossa energia, eles não vão ter a nossa energia, né, parecida com a deles, tá? Pensa só, quando você vai procurar um amigo, quando você vai conversar, quando você identifica com alguém, muitas vezes é porque a gente sente alguma coisa em comum com aquela pessoa. Porque aquela pessoa é uma pessoa otimista, ou porque aquela pessoa é uma pessoa que ela dá boas palavras, tá? E aí a gente procura estar sempre junto dos iguais. Na espiritualidade é a mesma coisa. Então, quando a gente melhora o nosso padrão vibracional, que a gente estuda, que a gente consegue evoluir o nosso conhecimento sobre a questão moral e espiritualidade, a gente tem essa elevação na nossa vibração, e aí a gente consegue com isso não só estar melhor acompanhado, vamos chamar assim, tá certo? Como também auxílio dos nossos mentores, para a gente conseguir entender melhor ainda quais são as palavras, tá? Para compreender melhor ainda o conhecimento que a gente está recebendo. O Evangelho no Lar, que é o que a gente vai fazer hoje, a gente pode dividir ele em partes, tá? É uma atividade que a gente pode fazer sozinho ou em família, que ela começa sempre com a definição do dia e da hora que a gente vai fazer o Evangelho do Lar. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui com vocês todas as segundas-feiras às 8 horas da noite, tá certo? Eu vou estar fazendo o meu Evangelho do Lar. Agora, a partir dessa semana, eu vou fazer online, para quem quiser acompanhar, mas também criei um canal no Telegram, ali que está o link no chat para vocês, aonde esse mesmo material que vocês estão visualizando na tela aqui, ele vai estar disponível para vocês, tá certo? Então, quem quiser baixar esse material, tem também lá o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma cópia em PDF, que a própria Federação, a FEB, a Federação Espírita do Brasil, disponibilizou, então é uma cópia legal, não é nada de errado, tá? Está disponibilizado para vocês também, podem baixar para fazer a leitura em casa, fazer o Evangelho no Lar em casa, e aqui tem o passo a passo, tá? Então, primeira coisa, é definir bem qual é que é o horário e qual é que é o dia da semana que vai ser feito, certo? Depois, durante esse horário, procurar não ser interrompido, seja por telefone, por campainha, né, qualquer tipo de distração. Por quê? Porque é um horário que a gente está fazendo o Evangelho, a gente está estudando. Tá? E para a gente conseguir estudar, a gente tem que se concentrar em uma coisa só, tá certo? A questão toda que a gente tem que entender é que todo o processo de aprendizado, gente, ele não é para mim, ele não é para o outro, é para você, certo? Você vai colher o que você plantou, nada mais e nada menos do que você plantou. Então, não é diferente do que era na escola, né? Eu costumo dizer que o professor ficava cuidando para ver se a pessoa estava anotando, se estava fazendo isso, estava fazendo aquilo. Aqui não. Aqui o interesse é de cada um,
tá? E cada um tem o seu momento, cada um vai conduzir da maneira como achar mais interessante para si, tá? Então a gente sempre recomenda um ambiente mais tranquilo, tá? Sem telefone, sem televisão, né? Uma coisa bem tranquila para fazer um momento de reflexão mesmo, de interpretação, de entendimento, que cada um de nós merece este momento. Quando a gente vai iniciar, então, depois que definiu a data, o horário, a gente faz uma prece inicial. Essa prece inicial, o que a gente fala? A gente procura sintonizar, né, com o nosso plano maior. A gente está abrindo o nosso campo para dizer, olha, a gente vai começar a fazer o evangelho, a gente quer a orientação dos nossos mentores, a gente quer estar bem acompanhado dentro desse momento que a gente vai estar vivendo, que é o evangelho. Então, aqui a gente está buscando o quê? Elevar a nossa vibração. Depois disso, a gente faz uma leitura de um trecho do Evangelho. Hoje, como eu vou começar com vocês hoje, o que eu fiz? Eu voltei lá para o início e eu vou fazer como se eu estivesse começando agora a fazer todo o Evangelho do Lar. Então, eu vou ler a primeira parte da introdução, objetivo desta obra, porque é por aí que a gente começa sempre a fazer o Evangelho e depois vai, cada semana, um trechinho dele. Depois dessa leitura, o que a gente tem? A gente tem o espaço para as pessoas fazerem um comentário, né? O que pensou, o que percebeu do texto, né? Qual é que foi o aprendizado que teve, como é que enxerga isso na sua vida, né? O que teve de percepções, né? Para você conseguir levar isso para o seu dia a dia. Porque se a gente não fizer essa reflexão de ver como nós vamos levar isso para o nosso dia a dia, é como se a gente estivesse simplesmente lendo algo, né, como um robô, sem prestar atenção, sem entender o que realmente está se querendo, tá certo? Bom, depois desses comentários, aí vem um momento que a gente vai fazer vibração. O que é a vibração? É o momento que a gente vai doar energia. Nós vamos doar energia para as pessoas que estão precisando dessa energia. Tá? Aí a gente está falando que é energia de amor, de paz, saúde, equilíbrio, tá? Equilíbrio psicológico, né? Ou seja, o que a pessoa esteja precisando. O que eu quero combinar com vocês? A partir da semana que vem, tá? Quem quiser enviar lá pelo WhatsApp, eu gostaria que a gente fizesse uma vibração sobre tal questão e tudo, assim, um parente, algum amigo, alguma situação, né? Pode mandar ali, que aí não vou conseguir fazer todas, dependendo da quantidade, né? Mas a gente vai procurar, nem que seja de forma genérica, abranger as necessidades de todos vocês, para quando a gente for fazer esse momento de fazer a elevação da vibração. E depois disso, tá? A gente tem uma prece de encerramento. Sempre é interessante, importante, a gente ter um copo d'água, uma garrafa d'água, porque nesse momento, como a gente está focando e está sintonizando com a espiritualidade, o que está acontecendo? Ela está energizando esta água. Não é eu, tá? É cada um de vocês. No momento que vocês colocam a intenção, vocês efetivamente fazem a ligação com a espiritualidade, vocês estão fazendo de coração e com vontade mesmo isso, tá? Essa energia vai proteger vocês, essa energia ela vai energizar a água, que é a água fluidificada. Quem já foi em centro espírita, por exemplo, muitas vezes leva a garrafinha, deixa lá durante a palestra, depois leva a garrafinha para casa, né? Vai tomando a garrafinha, né? Não é vai tomando um pouquinho cada dia, tá certo? Completa a garrafinha. Então, toda aquela situação que acontece no centro espírita, você pode fazer em casa, enquanto está fazendo também o evangelho no lar, tá certo? Bom, alguma pergunta? Quem está no chat aí? Por enquanto eu estou vendo que está tranquilo. Agora eu vou começar a fazer a leitura, então, do Evangelho no Lar, e como dessa vez é a primeira, eu vou fazer algumas interrupções e vou explicar algumas questões do Evangelho, tá? Que está nesse trecho de texto que a gente vai ler, para conseguir apresentar para vocês e depois a gente fazer o link com o seu dia a dia. Muitos de vocês pode ser a primeira vez que estão vendo o Evangelho do Lar, então, poxa, o que seriam esses links? Então, eu vou fazer aqui, né, um pouco junto com a leitura do Evangelho, e à medida que a gente for evoluindo, eu com certeza vou ter o maior prazer de conseguir dividir essa tela com outras pessoas. Né? Alguns de vocês que vão entrar aqui, vocês podem ler também esse trecho do Evangelho. Aqui a gente tem que fazer uma coisa em conjunto, não é só eu. Quanto mais gente participar, melhor.
tá? Então, fiquem bem à vontade. Olha, eu quero participar, eu mando o link, a pessoa entra na live e participa da live. Nós podemos colocar até 6 pessoas aqui, tá? Para participar desse momento que a gente está fazendo, assim como de outros momentos que a gente vai ter também, tá? Para troca de ideias, tá? Para reflexões, tá certo? Então, vamos lá, gente. Vou começar a ler com vocês, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, a introdução, primeira parte da introdução, que é o objetivo desta obra. Eu quero chamar a atenção para vocês bem essa parte inicial aqui, ó. Pode-se dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos: os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pelas igrejas para fundamentarem, né, os seus dogmas e o ensino moral, tá certo? São 5 pontos que os evangelhos contêm. As 4 primeiras, ela tem um objetivo, tem um objeto de muita controvérsia entre elas, né? Cada religião pode fazer uma interpretação diferente, tem uma percepção diferente, tá? Mas a última, que é justamente quando fala do ensino moral, tá? Ela conservou-se praticamente intocável, tá? Mesmo com a evolução de todo o surgimento de todas as religiões, diante desse código divino. Ou seja, o que a gente está falando aqui é da questão moral, tá? Do ensino moral. A própria incredulidade, ou seja, quem não crê em religião, não crê em Deus, se curva a essa questão moral, ao ensino moral, aos pontos que existe o que é uma pessoa que tem moral, tá? É um terreno onde todos os cultos podem reunir-se. É o estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam as suas crenças. Tá? Então, é senso comum a maioria das questões que estão ali dentro da questão moral. Porquanto, jamais ele constitui matéria de disputa religiosa, tá? Que sempre e por toda parte se originam das questões dogmáticas. Então, quando a gente fala de dogmas, né, existem diferenças entre as religiões, mas a questão moral não existe uma discussão, uma desavença muito grande. Tá? Porque se discutissem, né, eles teriam, aceitas, encontrado a própria condenação, né, visto que, na maioria, elas se agarram mais na parte mística do que na parte moral. E exige de cada um a reforma de si mesmo. Tá? Então, a questão moral é a reforma, é eu me melhorar. Esse que é o nosso desafio, tá? Aqui, enquanto encarnados. Para os homens, em particular, homens e mulheres, né, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias, seja na vida privada, quanto na vida pública. Tá? Então, o que a gente é, não é só o que a gente é quando os outros estão vendo, é o que a gente é quando a gente está sozinho, o que a gente pensa quando a gente está sozinho. Isso é a nossa essência, tá certo? Então, por isso que o nosso padrão moral, ele tem a ver justamente com a forma que a gente age, independentemente se tem ou não alguém vendo. Até você mesmo pode ser a testemunha e tá percebendo que você está violando alguma questão que não é moral, tá? O princípio básico de todas as relações que se fundam na rigorosa justiça. Tá? Então, é muito falado aqui a questão da justiça, da igualdade, da fraternidade, tá? Que vai ser falado mais adiante, inclusive, durante todo o Evangelho. E, finalmente, e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura. Ou seja, você tendo uma elevação moral, você com certeza tem uma evolução durante esse processo encarnatório, e aí quando você for para o plano maior, tá, é como se você tivesse feito um curso, tá, e teve um aprendizado. Então você subiu, tá, mais um nível e você pode ter outros desafios, outros aprendizados. Ninguém é melhor que ninguém, cada um tem os seus desafios, cada um está no seu momento, e o que a gente quer é sempre ter uma evolução. A gente quer andar para frente, não para o lado e nem para trás. O levantamento da ponta do véu que nos oculta a vida futura. Isso vai se trabalhar também aqui no Evangelho. Ele vai falar sobre questões do que é a vida depois da vida. Tá? Essa parte é a que será o objeto exclusivo desta obra. Então, a gente vai trabalhar com a questão da vida depois da vida e a parte moral
do Evangelho, tá? O quanto isso impacta em cada um de nós, não só na existência atual, como também na nossa existência futura. Toda a gente admira a moral evangélica, que vem do Evangelho, tá? Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, tá? Porque acreditam no Evangelho, confiados no que ouviram dizer, tá? Não necessariamente porque leram, porque ouviram alguém falar e acreditaram nisso. Ou firmados em certas máximas que se tornaram provérbios, tá? Deus ajuda quem cedo madruga, né? Ou seja, a questão do trabalho é uma questão muito importante, da gente ser produtivo, da gente não dar lugar ao ócio. Inclusive, hoje, o áudio que eu compartilhei lá no Momento Espírita, quem não tiver e quiser entrar lá, só mandar uma mensagem que eu mando o link, falava justamente sobre essa questão do ócio, tá? O ócio, como ele nos atrapalha e dificulta, né? A cabeça vazia. Tem aquele provérbio, inclusive, que diz isso, que se encaixa muito bem aqui. Poucos, no entanto, o conhecem a fundo e menos ainda são os que compreendem e sabem deduzir as consequências. A razão está por muito na dificuldade que apresentam o entendimento do Evangelho, que para o maior número de seus leitores é ininteligível. Por quê? Porque é uma forma mais alegórica, tá? Existe uma questão mística, é uma linguagem diferente, tá? Então faz com que a maioria das pessoas que são leigas, tá? Muitas vezes leiam por descargo de consciência, ou porque tem que ler, tá? Assim como muitas vezes algumas pessoas fazem preces de uma forma robotizada, tá? É a forma que elas estão fazendo, a gente tem que respeitar e tudo, mas o que vale numa prece? Independente se seja uma prece que seja daquelas preces que a gente conhece, o Pai Nosso, Ave Maria, ou seja, qualquer prece que você está acostumado a fazer, se você não sentir a prece que você está fazendo, de nada isso funciona. O que é muito mais importante é a intenção do que as palavras, tá? Sem entender, isto é, sem proveito. Passam-lhes desapercebidos os preceitos morais, disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas. Impossível, então, apanhar-se-lhe o conjunto e tomá-lo para objeto de leitura e meditação especial. Então, o que a gente vai fazer aqui, e é esse que é o objetivo do Evangelho do Lar, é não só ler, entender e ver o impacto que isso vai ter na nossa vida. Essa reflexão é fundamental. Senão, é a mesma coisa que a gente sentar e ler alguma coisa, e o que você leu? Não me lembro. O que você aprendeu? Eu não me lembro. O que você evoluiu? Eu não me lembro. Então, não está fazendo a forma como a gente tem que buscar, que é essa elevação do nosso padrão moral, esse aprendizado. É certo que tratados já se hão escrito da moral evangélica, mas o arranjo em moderno estilo literário lhe tira a primitividade e a simplicidade, que ao mesmo tempo lhe constitui o encanto e a autenticidade. A gente vai ver que no Evangelho, Jesus foi bastante simples e direto no que ele estava falando. E muitas vezes a gente enfeita muito aquilo, né? E a coisa é muito mais fácil de se entender e de se praticar. Outro tanto, cabe-se dizer das máximas destacadas e deduzidas à sua mais simples expressão proverbial. Desde logo, não se passam de aforismos privados de uma parte do seu valor, e interesse pela ausência de acessórios das circunstâncias em que foram enunciadas. Para obviar a esses inconvenientes, reunimos nesta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, os artigos que podem compor e bem dizer um código moral universal. Então, essa é que é a grande diferença do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele se atém mais à questão do código moral, tá? Como é que a gente tem o nosso padrão de conduta, como a gente pode elevar a nossa vibração, como a gente se relaciona com os outros. Então, essa é a ênfase que existe nesse Evangelho segundo o Espiritismo, e o impacto que isso vai ter no nosso desenvolvimento, a importância que isso tem no nosso desenvolvimento. Então, sem distinção de culto. Nas citações, conservamos o que é útil ao desenvolvimento da ideia, portanto, de lado unicamente o que não
prende ao assunto. Tá? Então, sai de lado aquilo que não é fundamental para o assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução de Sassi, tá? Que foi a origem que eles pegaram lá do Evangelho para fazer essa versão do segundo Espiritismo. Tá? Pois até vai se falar o que foi utilizado e como é que foi feita essa versão. Não foi que veio da cabeça de uma pessoa e ele desenvolveu. O Kardec, ele codificou, mas ele vai falar mais adiante. Assim como a divisão em versículos, em vez, porém, de atermos a ordem cronológica, impossível e sem vantagem real para o caso, agrupamos e classificamos metodicamente a máximas segundo as expectativas da natureza. Ou seja, o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele vai trabalhar de passagens não levando em consideração a cronologia, mas sim o que foi trabalhado com relação à questão moral em diferentes momentos da passagem de Jesus, de modo que decorrer de uma das outras quando possível. A indicação dos números e ordem dos capítulos, dos versículos, permite que se recorra à classificação normal, né? Quando oportuno. Se você quiser voltar, vai estar indicado lá, tá? Esse, entretanto, seria um trabalho material que, por si só, apenas teria secundária utilidade, tá? E não precisa ir, porque lá, aqui desse evangelho, você vai conseguir ter bastante informação. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências. Então, aqui é justamente uma reflexão profunda que está sendo feita sobre diversas questões morais que são abordadas, nos evangelhos, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições de vida. Foi que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Olha só que interessante, gente. Ó. Muitos pontos dos evangelhos da Bíblia e dos atores sacros, em geral, por si só, são inteligíveis, tá? Em função de alguma especificidade da linguagem, tá? Do misticismo que aquilo for escrito. Para nós, muitas vezes, a gente pode não entender o que será que ele quis dizer aquilo, ou a gente até entender de uma forma um pouco equivocada. Tá? Algumas vezes parece até irracionais. Vocês vão ver que tem diversas situações que, se a gente fosse levar para o lado literal, meu Deus do céu, o que ia acontecer? E com certeza Deus não quer isso. Tá? Vamos lá. Por falta da chave, né, por falta da chave que faculte-lhe apreenda o verdadeiro sentido de cada um dos ensinamentos. Tá? Essa chave é completada no Espiritismo. Então, ele vai dar essa chave, vai dar esses códigos, essas explicações sobre esses pontos que muitas vezes ficam obscuro no entendimento da maioria das pessoas. Como já puderam reconhecer que os estudos que têm estudado seriamente com todos, mais tarde, ainda melhor o reconhecerão. Os espíritos se nos depara por toda parte na antiguidade. Sempre se falou de espiritismo. O próprio faraó lá acreditava em vida eterna, porque já preparavam ele como se ele fosse eterno, que ele fosse permanecer vivo. E nas diferentes épocas da humanidade, por toda a parte que se lhe descobrem os vestígios. Os escritos nas crenças, nos monumentos, essa é a razão porque, ao mesmo tempo que rasga horizontes novos para o futuro, projeta a luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas. Então, vai ter algumas instruções que foram descritas no Evangelho que os espíritos enviaram, tá? Desde que ditaram em vários países para diferentes médiuns. Então, esse Evangelho ele não foi escrito por uma pessoa. Diversos médiuns em diferentes países receberam as informações dos bons espíritos, e aí se organizou, se viu que realmente existia uma... Aqui eu estou como online. Esse caminho foi...
Ok, pessoal, voltando, deu um probleminha aqui, caiu a internet, vou voltar lá. Mas a gente tem que editar o vídeo aí para não ficar esse cortezinho. Então, vamos seguir ali, tá? A gente estava aqui, ó. Então, o que aconteceu? Então, esses trechos que foram publicados, que foram escritos, né? Teve diversos médiums que receberam as informações de bons espíritos, tá? Então, não teve uma pessoa só que escreveu. Então, aqui, o que a gente pode ter bem tranquilo é que teve a participação de diferentes países, inclusive, tá? Então, essa obra é para o uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral de Cristo, o respectivo proceder. Os espíritas oferecem explicação que lhe concede de modo especial, graças à relação estabelecida, doravante e permanentemente, entre os homens e o mundo invisível da lei evangélica, que os próprios espíritos ensinam a todas as nações. Já não será letra morta, ou seja, todos os espíritos ensinam para todas as nações essa que estão ouvindo, que são espíritas, né? Isso que a gente vai estar vendo aqui. Por cada um que o compreenderá e se verá incessantemente compelido a pôr em prática. Tá? O conselho e os seus guias espirituais, as instruções que promanam dos espíritos, são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-lo à prática do evangelho. Bom, esse é o trecho que a gente vai ler hoje, tá? Então, como eu tenho, a gente tem gente no chat ali, né? Vamos avaliar algumas questões, então eu vou fazer alguns comentários, quem quiser comentar no chat, fique bem à vontade, tá? Então, aqui o que a gente viu? Que o evangelho que a gente vai estar acompanhando agora, ele vai falar principalmente sobre a questão moral, a importância da gente ficar acompanhando os ensinamentos, da gente fazer uma reflexão para ver o que isso vai impactar na nossa vida, tá? Ele vai focar bastante na questão da nossa melhoria, né, da nossa elevação do padrão moral durante a nossa existência, vai falar sobre o que tem de impacto isso, né, na vida depois da vida e nas próximas encarnações. Tá? Vai comentar também a questão de que não foi só uma pessoa que escreveu, o Kardec ele foi o quê? Ele codificou, teve diversos médiuns de diferentes países que receberam as instruções, os espíritos bons, e eles, então, enviaram correspondência na época lá para o Kardec, que ele organizou e sistematizou, ou seja, o que saiu ali foi o que veio de diversos lugares completamente diferentes, de pessoas que não se conheciam. Tá? Por isso está a beleza da comunicação espírita, porque ela é a mesma, independente do país que estava recebendo aquela informação. Alguém quer comentar alguma coisa, alguma questão? Estou vendo que está a Marília, está online aqui, o pessoal está meio quietinho, que bom, obrigado pelo feedback aqui, que está boa a imagem para ti. Então, aqui, o que a gente tem? Tem essa questão dos comentários sobre os textos lidos. A partir da semana que vem, eu já quero que tenha gente entrando aqui para fazer os comentários e tudo, ou faz a leitura, eu faço comentário. Tá? É importante mais pessoas participarem desse momento. E agora a gente vai para um momento que a gente fazer as vibrações. Tá? Aqui, o que a gente vai fazer? Então, aproveitando essa energia boa, tá? Esse compartilhamento que a gente fez aqui, então, eu peço a todos vocês que estão aqui nos ouvindo, tá? Elevem a sua mente, melhor a sua vibração, tá? E vamos pensar naquelas pessoas que estão precisando de carinho, de amor, de saúde, tá? De bons fluidos, e vamos mandar um pensamento positivo para essas pessoas, tá? Que elas se acalmem, que as coisas melhorem, que elas consigam lá ter a sua recuperação na saúde, ou se for o caso, né, se tiver um irmão que estiver fazendo a passagem, que ele consiga fazer de forma tranquila, tá? Que a família também seja bem amparada, tá? Que a gente com isso, então, consiga ter uma vida mais tranquila, tá? Que isso a gente leve para toda a nossa semana, essa leveza que a vida é. Tá? Gente, queria agradecer vocês pela participação, como eu falei para vocês, hoje foi o primeiro, eu nunca tinha feito desse formato aí, então se ficou um pouco diferente aí, eu só peço
que a gente vai aprendendo ao longo da carruagem, vamos chamar assim, tá? E então a gente vai agora para o encerramento que é a prece, então, de encerramento. Eu vou fazer a prece, eu ainda quero que vocês façam a prece de encerramento, onde vocês façam a prece de abertura, tá? E aí vai ser uma participação realmente do Evangelho, como a gente está fazendo, em família, com amigos e assim por diante. Então, Senhor, vamos agradecer esse momento que a gente teve hoje, de troca, de aprendizado, tá? A todo mundo que está assistindo o vídeo, que vá nas suas casas, receba muita luz, muita energia, tá? Agradecer aos nossos mentores que nos acompanharam, que eles continuem nos ajudando a entender e compreender aquilo que a gente já viu hoje, tá? E que a gente melhore cada vez mais e tenha aprendizado todos os dias, tá? Que assim seja. Gente, obrigado, então, por quem acompanhou. Amanhã eu vou começar o curso, então, foi o mesmo roteiro que eu tive na escola de médiums, tá? E aí eu vou começar, então, o passo a passo disso aí, tá? Um grande beijo para vocês. E, como diz um amigo meu, um beijo de luz e um abraço de paz, tá? Muita saúde e alegria.